E aí, senhores, nos encontramos novamente. Observaram pelo clipe anterior a importância dos processos químicos? Reações que novamente observamos acontecem muito rápido e outras que são bem mais lentas. Daí a importância de complementar algumas ideias a nível desse controle. Mais ainda porque hoje a gente tenta não só a cinética estudar a velocidade, mas possibilitar também entender o mecanismo de funcionamento dessas reações. Hoje a gente vai bater um papo sobre justamente como controlar esse funcionamento da reação. Sendo assim, estudaremos hoje Cinética Química, parte 2. Para tanto, escolhi começar te mostrando um dos mais importantes eventos que nos levaram a pensar em conseguir controlar cada vez melhor hoje as reações químicas. Observe esse texto que se segue. O cientista Ahmed Ghazouel, em 1999, recebeu o Prêmio Nobel de Química por obter a imagem de uma reação química em andamento, incluindo o estado de transição, complexo ativado, hoje chamado de fentoquímica, assim como a compreensão da ação dos catalisadores. Olha que fascinante. Esse cara conseguiu observar uma reação como ela realmente acontece. Imagina você pegar um recipiente, colocar aqui dentro 2 ou 3 substâncias diferentes e ver molécula por molécula reagindo. Coisa que ninguém até então conseguiu fazer. Coisa que até hoje a gente imagina como acontecia. Esse cara conseguiu mostrar isso, fazer com que a gente percebesse como realmente isso acontece. Ele usa uma unidade de tempo, chamado femtosegundo, que equivale a uma fração do segundo igual a 10 elevado a menos 15 segundos. Perceba, esse cara conseguiu revolucionar o estudo da reação química e levou-nos a acreditar em conseguir de melhor forma controlar o procedimento de reação, fazê-la ser mais rápida, torná-la mais lenta ao nosso bel prazer. Ele criou essa fentoquímica que hoje estuda não só as reações elementares, como também a ação dos catalisadores sobre a reação e mais, o mecanismo de funcionamento da mesma. Isso é fundamental para que você consiga o controle sobre ela. Entender a fundo o que até hoje a gente imaginava que era mais ou menos assim. Observa, agora a gente vai dar uma puxada para olhar como ocorrem as reações, como é feita a ocorrência dessas reações. Vamos ver então as condições para a ocorrência de uma reação. Observa que o mais importante é entender que toda reação depende dos reagentes e que esses reagentes têm que quebrar as suas ligações para então ela acontecer e possibilitar a formação de novas substâncias. Ela então depende de alguns fatores em si. Em primeiro lugar, a natureza dos reagentes. Observe que se não houver afinidade entre as substâncias, não vai haver reação, porque essa afinidade é o que vai facilitar ou não a quebra das ligações. O contato entre os reagentes. Esse contato é fundamental. Sem o contato, não vai haver transferência de energia, que vai facilitar a quebra dessas ligações. E lembre-se, ligações são fundamentais para desenvolver a ideia da velocidade da reação, pois se ligações são mais fortes, a velocidade vai ser mais lenta, porque eu tenho que quebrar mais ligações, elas são fortes, e por aí vai a ideia da velocidade. E, finalmente, as colisões entre as partículas reagentes. Veja, é muito importante que essas colisões sejam favoráveis. Repara você que se você bate uma molécula contra a outra de raspão, você não transfere energia suficiente para quebrar ligações.
Mas se você bater frontalmente uma molécula contra a outra, a quantidade de energia que você vai trocar é muito maior. É igual pegar os dois fusquinhas lá, bateu de raspão, só amassou o paralama. Agora bate de frente a uma boa velocidade. O estrago será muito maior. Estrago causado pela transferência de energia para ambas as moléculas. Logo, você vai pegar e quebrar com mais facilidade as ligações químicas. Repara, nós trazemos da teoria das colisões o que? Quanto mais colisões houverem entre as moléculas reagentes, maior será a velocidade com que aquilo vai acontecer. E lembra de uma coisa importante que a gente vai usar daqui a pouco: calor. Calor é fundamental no seu processo. E o calor, lembre, sempre se transfere da onde está em maior quantidade para onde está em menor quantidade. Observe nesse quadro algumas orientações possíveis durante a colisão. Veja no primeiro caso que essa é uma orientação desfavorável ou não efetiva. A colisão não é efetiva e não ocorre reação. As moléculas se chocaram e voltaram da mesma maneira que estavam antes. Não houve formação de novas substâncias. Olhe no segundo. A orientação também é desfavorável. Elas se chocaram e voltaram sem haver nenhuma transformação. Essa colisão é não efetiva. Logo, não ocorre reação. Já no terceiro, as moléculas, ao se chocar, enfraqueceram suas ligações e formaram um novo composto. A orientação foi totalmente favorável. Logo, a colisão pode ser efetiva e, com certeza, vai formar novas substâncias. Logo, a reação ocorre. Compreendeu, então, o que ele chama de orientação efetiva? O que realmente vai promover a quebra das ligações nas moléculas reagentes e automaticamente a formação de novas substâncias diferentes das iniciais, as quais vamos chamar de produtos. Isso é muito fundamental no processo. Repara que, compreendendo como elas ocorrem, agora podemos verificar os fatores que influenciam a velocidade dessa reação. O primeiro fator que estudaremos é a natureza dos reagentes. A natureza dos reagentes está associada à ideia das ligações químicas. Observe você que quanto mais fortes forem as ligações, maior é a quantidade de calor que você vai gastar para quebrar essas ligações. Isso significa dizer que você tornará a velocidade mais lenta, porque ela vai gastar mais tempo quebrando ligações. Isso vai dificultar necessariamente o funcionamento da mesma. Veja só, nas reações orgânicas, onde as moléculas são muito grandes, existe um grande conjunto de ligações. Isso quer dizer que para ela acontecer, todas terão que ser quebradas. Isso torna as reações orgânicas extremamente lentas, processos demorados, que você nem sempre tem um grande aproveitamento, devido a essa grande necessidade de quebra de ligações. O segundo fator importante nesse processo é a superfície de contato. Quanto maior a área entre as substâncias reagentes de contato, mais rápida será a reação, porque teríamos um maior número de moléculas chocando-se entre si. E quanto maior o número de choques, maior a frequência, maior a quantidade de energia cinética trocada e mais rápida a reação se processa. Então a superfície de contato, ela é fundamental no processo. Vamos observar aqui um experimentozinho. Esse é um experimento bem simples, no qual a gente pega 2 copos com água comum, que você tem em casa normalmente. Por esta razão, você pode fazê-lo em casa sem nenhum perigo. Eu vou pegar a mesma substância, bicarbonato, mas vou pegá-la em 2 formas usuais, vendidas hoje em quaisquer farmácias que você fizer. O Sorrisal, bicarbonato, na forma de um comprimido, a substância em si está compactada. E o sal de fruta, onde você percebe o mesmo bicarbonato, só que em pó. Veja só,
Vou colocar os dois no copo com água, cada um no seu copo respectivo. Observe o que vai acontecer. Sorrisal, o sal de fruta. A efervescência nesse copo foi muito mais rápida, a olhos nus. Neste copo, onde está o sorrisal, observe que ainda continua efervescendo. O sorrisal está na superfície e continua reagindo. O que podemos concluir disso? Aonde o bicarbonato estava em pó, as moléculas estavam mais livres. Todas elas entraram em contato com a água e reagiram. Aqui, só as moléculas da superfície estão em contato com a água. A água reage com a primeira camada de moléculas, para depois atuar sobre a segunda, para depois a terceira, por isso essa demora. Então perceba claramente o que? Quanto maior a superfície de contato,